Agora em direto por videochamada, junta-se a esta edição da noite Ana Jacinto, secretária-geral da Aresp. Muito boa noite e obrigada por estar connosco. A restauração era uma das grandes dúvidas. Os restaurantes com esplanadas abrem no dia 6 de abril, restantes abrem a 16 de abril com limitações, a 19 de abril, assim é que é, com limitações. Que reação é que lhe merece aquilo que foi anunciado esta noite? Bom, boa noite, Patrícia. Obrigada pelo convite. É evidente que os empresários do setor desejariam poder reabrir mais cedo e poder funcionar, porque as empresas estão, de facto, numa situação muito complicada, como todos nós sabemos. Agora, como também já foi aqui referido, não nos compete a nós comentar as medidas de caráter sanitário que o Governo tem vindo a implementar. Nunca o fizemos desde o início e não é agora que o vamos fazer, até porque não somos especialistas na matéria e é só por essa razão. Agora, compete-nos sim, como eu tenho referido tantas outras vezes, alertar o Governo para as consequências das medidas de caráter sanitário nas nossas empresas. E essas consequências têm sido dramáticas, como eu referi. Nós temos, como sabe, tem sido sistemático, nós temos mensalmente inquirido as nossas empresas e, mais uma vez, no mês de fevereiro, 83% das nossas empresas de restauração tiveram quebras homólogas no mês de fevereiro superiores a 60%. E, portanto, é disto que estamos a falar. E há necessidade de acompanhar estas medidas com medidas económicas, que o Sr. Primeiro-Ministro teve a oportunidade de dizer que seriam anunciadas, mas se forem anunciadas como têm vindo a ser anunciadas, mais uma vez, chegam tardiamente às empresas. Eu recordo que as últimas medidas foram anunciadas no dia 10 de dezembro e a maior parte delas foram tornadas disponíveis às empresas 2 meses depois. Portanto, isto não é suportável, não aguentamos esta demora na chegada das medidas. Tem nos anúncios que estão prometidos para amanhã? Diga, não percebi. Que esperanças tem nos anúncios de novos apoios que estão prometidos para amanhã? Nós temos, obviamente, esperança e temos vindo a sinalizar um conjunto de medidas que devem de ser reforçadas e de novos apoios que devem de ser dados a estas empresas, designadamente na extensão das medidas do apoio aos postos de trabalho, aos nossos trabalhadores, na necessidade de voltarmos a abrir o programa Apoiar, na necessidade de tratarmos a questão das moratórias, como também já foi referido aqui. Agora, nada disto se compadece com a demora, com a complexidade da estruturação das medidas e a disponibilização das medidas às empresas, porque nós não aguentamos, já não temos fundo de maneio nenhum, não há reservas nenhumas, as empresas estão completamente exauridas e, portanto, não aguentam mais nenhuma espera. E, portanto, se de facto não temos condições para outras medidas ao nível do plano de desconfinamento, teremos que equilibrar este plano de desconfinamento e os seus prazos com medidas robustas de apoio económico que são essenciais. E depois há outra questão que me parece também muito importante, que é a estruturação deste plano de desconfinamento com as medidas concretas a aplicar. Estas medidas têm que ser claras, temos que acabar com as contradições e têm que ser objetivas e transparentes. Sob pena de... Considera que não ficaram claras, Ana Jacinto? Olha, dou-lhe vários exemplos. A questão da venda de bebidas no takeaway. Não é perceptível para ninguém que os nossos empresários não possam vender bebidas em takeaway. Esperamos e sinalizamos esta questão junto do Governo que venha a ser corrigido, porque pode-se comprar bebidas em qualquer local, mas os empresários da restauração não podem vender bebidas em takeaway. Portanto, esta questão tem que ser corrigida do nosso ponto de vista e fizemos essa sinalização e é uma medida que não está clara, não é transparente, não é perceptível e depois, obviamente, gera imensas imprecisões no terreno. Depois, outro exemplo, só para lhe dar outro exemplo, a questão da proibição da venda de takeaway nos restaurantes inseridos nos centros comerciais. Portanto, os restaurantes fora podem vender em takeaway, aqueles que estão inseridos em centros comerciais não podem, mesmo que tenham uma porta aberta para a rua. Também não se entende, não se consegue explicar isto, nem aos empresários, nem aos consumidores. Portanto, o que é que nós sinalizamos e o que é que nós pedimos encarecidamente? Por um lado, medidas claras, objetivas, precisas, que não criem contradições que não são fáceis de explicar para ninguém e, obviamente, que depois são difíceis de ser cumpridas. E, por outro lado, que haja medidas económicas robustas que acompanhem este alargamento do encerramento destas atividades que já dura há demasiado tempo. Eu lembro, Patrícia, que nós temos setores de atividade, como os bares e as discotecas, que estão encerrados há mais de um ano.
sem faturar absolutamente nada, mas com encargos que caem mensalmente nas empresas e, portanto, é preciso reforçar esses apoios. Vou-lhe dar um exemplo. O apoio apoiar renda, que é um apoio importante e que foi sinalizado pela Aresp e que o Governo acompanhou e bem, mas foi estruturado numa época, digamos assim, num momento em que as empresas ainda faturavam alguma coisa e, portanto, aquele apoio era um complemento que era dado às empresas para pagar a renda. Neste momento estamos encerrados. E, portanto, não é possível pagar rendas. Devo-lhe dizer que 52% do setor da restauração e bebidas está completamente encerrado, sem funcionar nem em takeaway, nem em delivery, porque estas modalidades nem sempre são rentáveis para os empresários poderem funcionar. Portanto, empresas completamente encerradas, mais de metade do setor, e estamos a pagar rendas. Portanto, é um exemplo, mas há muitos outros e, portanto, temos que robustecer os apoios, alargá-los a todos os empresários. Continuamos a ter muitos empresários que não são apoiados por este ou por aquele motivo, porque depois os regulamentos segregam e afastam empresas nos critérios de elegibilidade. E depois também não esquecer, estamos aqui muito focados na restauração, não esquecer também o alojamento turístico, que embora possa ter permissão para funcionar, continuamos a ter restrições à circulação e, portanto, não vamos ter turistas a circular, turistas internos, e para não falar do turismo internacional, que também não existe, e, portanto, também o alojamento local acaba por o alojamento turístico, peço desculpa, quer o alojamento local, quer os empreendimentos turísticos, acaba por se ver forçado também ele próprio a encerrar e, portanto, também tem que ser igualmente apoiado. Ana Jacinto, deixe-me recuar um pouco ao calendário que está previsto e às limitações no que diz respeito ao número de pessoas no interior e no exterior dos estabelecimentos. Considera que é adequada esta medida? É prudente estes números? Bom, essa é uma questão que ainda não percebemos porque não se falou da capacidade de lotação dos estabelecimentos dentro, falou-se da limitação de pessoas nas esplanadas, que também não foi bem perceptível porque foi usado o conceito 4 pessoas nas esplanadas. Presumimos que tem que ver por mesa e não na esplanada. Portanto, essas questões ainda vão ser clarificadas certamente. Sabemos para já, a 19 de abril, com um máximo de 4 pessoas no interior e 6 nas esplanadas até às 10 da noite. Sim, mas não está claro, não é uma mensagem clara, é preciso perceber exatamente como é que vai ser estruturadas essas limitações e, enfim, é como lhe digo, nós não comentamos, não temos informação técnica que nos permita dizer que deviam de ser 5, 6, 7, 8, são decisões que o Governo certamente tomou, suportado por informação técnica e quanto a essa matéria nós não nos pronunciamos. Agora, tudo isto causa uma perturbação, causa impactos económicos nas nossas empresas gravíssimos e é aqui que nós temos que atuar e que nos compete alertar o Governo para a necessidade de ser mais enérgico e de ser mais eficiente, porque trata-se de facto de sermos eficientes e de não pensarmos que estamos a agravar o nosso déficit porque nós vamos agravá-lo mais tarde, porque quando as empresas, e nós temos vindo a dizer isso, temos cada vez mais empresas a despedir pessoas, temos cada vez mais empresas a encerrar e quando os nossos trabalhadores tiverem que ir para os subsídios de desemprego, também vamos ter que os pagar e para além de todos os estragos e os efeitos dramáticos que isto acarreta na nossa economia. Portanto, é melhor prevenirmos, suportarmos as empresas agora, aguentarmos as empresas e os trabalhadores agora, do que os efeitos que estas situações vão acarretar no futuro se não conseguirmos fazer este equilíbrio de forma eficaz, que não estamos a conseguir fazer. E aqui é que está o foco, não estamos a conseguir fazer, porque o que vai acontecer é que amanhã vão ser anunciadas efetivamente, presumimos nós, novas medidas, vão certamente alargar algumas das medidas, vão estender algumas das medidas, mas para quando? E quando é que as empresas efetivamente vão ter o dinheiro a entrar nas suas tesourarias? Porque todos os dias é um dia muito difícil para estas empresas se aguentarem e todos os dias nós na Aresp temos notícias de empresas que fecham portas porque não conseguem aguentar nem mais um dia. E é aqui que nós temos que ser eficientes e não estamos a ser eficientes. Ana Jacinto, este plano foi definido como uma reabertura a conta-gotas, gradual, lenta também. Este ritmo que está estipulado, sendo certo que vamos ter avaliações quinzenais, portanto poderemos ter que dar passos atrás. Que efeitos é que pode ter e, no fundo, o que é que teme?
que este ritmo lento, depois de 2 meses de confinamento, possa acautelar? É como lhe digo, as empresas estão numa situação tão difícil, que este ritmo lento e todos os impactos que também provocamos na circulação das pessoas, porque continuamos a ter a proibição de circulação entre concelhos, a questão da Páscoa, tudo isto, obviamente, tem um efeito enorme nas empresas e vai ser muito difícil as empresas se aguentarem. E volto a repetir, e peço desculpa, mas a verdade é que só vimos uma solução, porque se não encontramos outra forma ao nível sanitário e se estas medidas sanitárias são absolutamente cruciais, porque também não podemos correr o risco de abrir e voltar a fechar, também o temos dito sistematicamente e, portanto, é um risco enorme e temos que ser prudentes e aí o Governo julgamos que está a ter esta prudência. Agora, havendo esta prudência e esta necessidade de acautelar todas estas medidas sanitárias, não há outra forma senão injetar dinheiro nas empresas, porque nós vamos ter, certamente, quando estas fases mais complicadas forem ultrapassadas, vamos certamente ter muita procura, porque vamos voltar a estar no topo das preferências de quem gosta de viajar, não temos dúvidas nenhumas disso, e, portanto, vamos certamente estar no topo de novo. Mas a grande questão é que oferta que vamos ter para essa procura. Nós precisamos de todas estas microempresas e de todas as empresas, porque todas elas oferecem produtos e serviços singulares e é por isso que nós recebemos tantos prémios no passado, antes da pandemia, e estivemos sempre no topo das preferências, mas nós não nos podemos esquecer que não estamos sozinhos no mundo, há muitos outros países que também estão a concorrer connosco, que também querem ter turistas, que também vivem do turismo e nós temos que nos posicionar à frente deles e temos que ter oferta e temos que ter estas empresas preparadas para receber essa procura. E nós, se o Governo de facto não tiver essa capacidade de agora injetar todo esse dinheiro e tomar as decisões que tem que tomar agora, já, rapidamente, no momento, temos dito isto sistematicamente, é tudo muito lento, tudo muito difícil, tudo muito complicado, para um microtecido tão micro, porque este setor é caracterizado por microempresas, como sabe. Portanto, nós precisamos desse reforço, precisamos dessa ajuda agora. Depois vamos contribuir, este setor vai ser decisivo para contribuir para que a economia volte a restabelecer-se e volte a haver empregabilidade e, de facto, demos o salto. Mas para isso precisamos agora de ajuda e é isso que não está a acontecer. Ana Jacinto, mas pede agora medidas, apoios mais robustos, mais alargados, mas as medidas também são finitas. Há que definir prioridades. Há que definir prioridades, mas aquilo que nós dizemos, a prioridade é o setor do turismo, do nosso ponto de vista, porque de facto é o setor que está a ser mais impactado. Não há outro setor com um impacto tão grande como está a ter as empresas da restauração, de alojamento e eventualmente a aviação, não é? Que também está a ser muito impactada, porque podemos dizer que a economia está toda a ser afetada, mas não há, nem somos só nós que o dizemos, qualquer inquérito que é feito, qualquer estudo, qualquer avaliação, seja de organismos nacionais ou de internacionais, comprovam isso mesmo e, portanto, as opções têm que ser para os setores que, de facto, estão a precisar e que mais emprego dão e que mais contribuem para a nossa economia. Ou já todos se esqueceram do quanto foi o contributo do turismo nos últimos anos no nosso país. Portanto, isto não pode ser esquecido e nós vamos ter essa capacidade de voltar a retomar, mas é preciso que o turismo tenha essa capacidade e exista para poder, como lhe digo, a oferta exista para poder, de facto, corresponder à procura e podermos contribuir para dinamizarmos o nosso país, que vai precisar de um turismo robusto e forte, não tínhamos dúvidas nenhumas disso. E, portanto, as opções têm que ser canalizadas para o setor que mais precisa, que é a restauração, que é o alojamento. E fica esse apelo, Ana Jacinto, boa noite e obrigada. Muito obrigada, Patrícia. Boa noite e bom trabalho. Fazemos agora mais uma pausa.